95% das pessoas que fazem dieta, no sentido de restringir para emagrecer, vão emagrecer no começo e a maioria vão engordar de volta. Não necessariamente tudo, mas às vezes mais. Colegas meus, profissionais de saúde, orientando a fazer dia do lixo. Gente, é um absurdo. Nosso corpo, ele não sabe que dia que é. Nosso corpo, ele merece ser tratado com carinho todos os dias. Quando você come de 3 em 3 horas, o que acontece? Você não escuta mais seu corpo. Você escuta o relógio. Você se desconecta do seu corpo. E isso pode fazer que você não sabe mais reorganizar a sua fome. E saber, quando você oferece um alimento para a criança, se você oferece dizendo assim, come porque é saudável, ela vai comer. Mas dentro da cabeça não pode ter duas funções, ser gostoso e ser saudável. Agora você faz assim, nossa, que brócolis sensacional, vovô vai falar. Aí, prova, você vai ver que ela come mais. Nossa convidada de hoje é Sophie Deran. Sophie Deran é engenheira agrônoma, né? Mas ela é uma nutricionista franco-brasileira, ela é uma ativista contra as dietas, digamos assim, as dietas restritivas. Ela tem um livro muito importante, muito famoso, vendeu muito, chamado O Peso das Dietas, e está lançando agora o Pare de Engolir Mitos, que é esse aqui que eu tenho nas minhas mãos. E a gente começa... Eu vou começar com um selo que tem na capa do seu livro. Evite que o terrorismo nutricional afete a sua saúde. Até onde você acha que existe um terrorismo nutricional? Então, terrorismo nutricional é uma palavra que, inclusive, citei em 2014, já 10 anos atrás. É uma certa tirania dentro das informações sobre nutrição. Tanto informações de calorias, de macronutriente, quanto de suplementos, dietas, cirurgia. Parece que nosso corpo precisa o tempo todo estar sob controle o que você faz, o que alguém faz com você, o que um remédio faz com você. Então, esse terrorismo nutricional, ele acaba alterando nossa saúde mental. Eu sou pesquisadora e trabalho com transtorno alimentar. Eu trabalho na neurociência do comportamento alimentar. E a gente trabalha no programa de tratamento de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas. Isso, no Ambulim, que é um ambulatório de transtorno alimentar. Eu fiz meu doutorado na obesidade, no departamento de endócrino da Faculdade de Medicina. Obesidade, transtorno alimentar. Você parece ter duas coisas bem opostas. Um que come demais, outro que não come. Quando, na realidade, os dois são doenças patológicas devidas a uma relação extremamente conflitante com a comida, com o corpo. Então, para os dois, é quase o mesmo atendimento. Você ajuda o paciente a fazer as pazes com o corpo, com a comida, até uma relação mais tranquila, cuidar dele em vez de estar em constante guerra contra e no controle. Então, terrorismo nutricional é um dia pode ovo, outro dia não pode, glúten faz mal, glúten pode, tem que fazer jejum, não, agora tem que comer 3 em 3 horas, tem que beber 3 litros. Então, a pergunta simples, você come bem? Posso até perguntar. Leda, você acha que você come bem? Não, acho que não. Acho que o Duda come bem. Duda, você come bem? Eu como bem, eu acho, na maior parte do tempo. De vez em quando eu dou umas deslizadas, mas a gente fica até... Porque eu acho que o medo vende, né? Exato. O medo vende, exato. O medo envolve, a internet precisa que a gente cutuque os vesperos ali para as coisas ganharem corpo na internet. Como o próprio nome já diz, é uma rede. Se você for muito linear, você não consegue. Você até consegue subir, mas cai logo. Então, eu acho que as pessoas usam muito do medo, cutucando as coisas. Por exemplo, chega e fala, a água que você sempre bebeu, ela faz mal, é tóxica. Aí você fica com medo o dia inteiro quando vê um copo d'água. É por isso que eu chamo de terrorismo, porque dá medo, você tem razão. E você vê uma pergunta tão simples, você come bem? Se você pergunta para seu bisavô, porque você é mais jovem, para nossos avós,
Eles iam falar sim, se tem comida na mesa. Não era uma coisa tão complicada, tipo, todas essas regras que a gente tem hoje. Então, o comer bem hoje virou quase uma questão de precisar ser nutricionista para comer bem. Pois é, por isso que eu te respondi que eu não como bem. Porque eu como mais carboidrato do que a maioria das nutricionistas recomendam. Eu acabo comendo glúten, eu faço tudo para não comer o tal do glúten, entendeu? Embora eu não tenha nenhuma prova de que ele me faça mal, né? Porque eu acho que muita gente que tira... Claro que tem os celíacos, eu estou cansado de entrevistar pessoas celíacas que precisam mesmo tirar o glúten. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço tiram o glúten porque ouviram dizer que o glúten engorda. E porque engorda mesmo. Não, porque quando você tira o glúten, não pelo glúten, mas quando você tira o glúten, você tira a coxinha, você tira a empadinha, você tira um monte de coisa que você não devia comer normalmente. Então, aí que venho com toda a minha ciência de pesquisadora. Primeiro, o glúten. O ser humano consome há pelo menos 14 mil anos. A gente vê migas de pão dentro de lugares de sociedade antigas, 14 mil anos atrás. Então, glúten o que as pessoas falam é que o glúten de hoje não é o mesmo do glúten de sou engenheira agrônoma. Aí eu te pergunto, é verdade essa afirmação? Então, posso dizer para você, o que mudou? O que mudou é que o trigo hoje, ele contém menos glúten. Então, já estamos com menos glúten. Agora, a questão do glúten de hoje tem tantas falácias falando que parece que as pessoas pegaram mesmo medo de consumir. E aí você tem uma indústria por trás. Posso até dizer para você que aquele gluten free, e tem um congresso gluten free que durante 10 anos funcionou pleno vapor, milhares de ingressos e um monte de empresas envolvidas. O ano 2023 mudaram de nome, porque a gente vê que o glúten não está tão ruim, não. Então, gluten free não faz sentido hoje, um congresso somente sobre gluten free. Então, eles mudaram o nome para... Vou tentar não me enganar, mas é Congresso Internacional de Nutrição Funcional Integrativa, uma coisa desse estilo. Então, o que a gente vê? Que essa guerra contra o glúten, ela fez mais mal do que bem. E a gente vê muitas pessoas adoecendo, tentando tirar o glúten de maneira totalmente inútil e acabaram desregulando o comportamento e a relação deles com o glúten. Então, para responder a Leda, de fato, se você tira o glúten de uma pessoa de um dia para outro, o que vai acontecer? Ela vai se assustar, ela vai tirar tudo, pizza, bolacha, pão. E a coitada, ela vai ficar o tempo todo preocupada sobre o que comer. Sim. Isso faz emagrecer no começo. Porque no começo vai tirar um monte de alimentos do dia a dia. O problema é depois. Tem um momento que esse controle não é sustentável. Então, uma das grandes partes dos meus pacientes que eu atendo com compulsão alimentar começaram fazendo dieta sem glúten. De um dia para outro, cortaram todo o pão, aquele pãozinho de manhã tão gostoso, aquela pizza não pode mais ir na festa dos amigos. E aí fica um tempo nesse controle e, de repente, quem tem predisposição para compulsão alimentar começa a ter perda de controle. E comendo bem mais do que antes, porque entraram no tudo, nada. Então, essa retirada do glúten, ela ficou famosa, uma moda para emagrecer, quando, na realidade, ela só atrapalha o comportamento alimentar. Porque acaba disparando um gatilho emocional na pessoa, que ela vai ficar sempre culpada. Eu lembro daquele livro A Lógica do Consumo, contando a história daquele estudo na Inglaterra com 10 mil pessoas, e que eles falaram assim, paradoxalmente, a imagem de desgraça atrás do maço de cigarro faz as pessoas que já são viciadas em cigarro fumarem mais. Porque ela vê aquilo, aí ela fica ansiosa, e aí naturalmente ela fica ansiosa, vou fumar um cigarro. Aí ela fuma um cigarro, como um reflexo, tipo, o estímulo-recompensa daquela coisa. Então, você está afirmando, deixa eu ver se eu entendi certo,
A pessoa, dizem para ela, ó, cuidado, ela sempre comeu pão e tal. A família dela, as pessoas em volta, sempre comeram glúten. Aí fala, ó, cuidado com o glúten, você vai muito mal, você vai morrer. Aí a pessoa vê o glúten sempre, fica super ansiosa o tempo todo, ela fica naquela tensão, como, não como, como, não como. E aí ela vai disparando um monte de gatilho emocional. É um pouquinho mais complicado, mas é parecido. O que, primeiro, precisamos lembrar é que glúten tem na nossa sociedade, em todos os lugares. É difícil evitar encontrar glúten, porque glúten tem no pão, tem no biscoito, tem na pizza. Até que eu falo para meus pacientes que a alimentação mineira, ela é sem glúten. Se você pensar bem, arroz, feijão, polvilho, pão de queijo. Então, é possível comer bem de tudo, sem necessariamente glúten. Agora, quando você entrar nessa paranoia do evitar alimentos, você entra no ciclo vicioso de restrição e exageros. Agora, a maioria das pessoas vão desenvolver um comer emocional. É por isso que você fala do gatilho emocional. E o que é o comer emocional? Na verdade, é que aquele alimento que você tenta evitar o tempo todo, ele vai ficar registrado aqui, no top da recompensa. Ou seja, seu cérebro vai fazer questão de você não esquecer desse pãozinho de manhã. Cadê meu pãozinho da manhã que me deixava tão satisfeito? E quando vai entrar uma dor, um problema emocional, aí o cérebro vai lembrar, em primeiro lugar, da recompensa desse alimento. E aí a gente vê pessoas usando alimentos para resolver todo tipo de emoção. Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô cansada, vou comer. Tô com tédio, vou comer. E acabam comendo por outras razões do que fome e vontade. Eles têm o que se chama de comer emocional. E hoje é considerado um dos maiores fatores de engordar. Então, se emagrece no começo, beleza, mas não é sustentável. Infelizmente, a gente tem dados, né? 90%, 95% das pessoas que fazem dieta, no sentido de restringir para emagrecer, vão emagrecer no começo e a maioria vão engordar de volta. Não necessariamente tudo, mas às vezes mais. Né? Aí, só para fechar esse assunto do glúten, uma coisa que os nutrólogos falam muito é que o glúten ele tem uma constituição parecida com um tipo de morfina, que é eles chamam de igual a caseína, tem a casomorfina e glutamorfina, alguma coisa assim, que seria uma coisa que se liga aos receptores de opiáceos do cérebro. E aí por isso que é tão viciante, as pessoas acham tão gostoso e amam um pãozinho. E aí nesse sentido eu vou discordar, porque não faz sentido? Bom, não li nada sobre esse poder viciante dessa proteína, porque o glúten é uma proteína que pertence do trigo, aveia, outros cereais. E a gente vê que é uma proteína que pode ser um pouco irritante para nosso sistema digestivo. Então, a gente vê que tem pessoas que podem ter sensibilidade, sim. Agora, tem a doença celíaca, que a Leda mencionou, que realmente é uma situação que a gente tem que tirar glúten. Mas, nesse sentido, a pessoa ela leva melhor, porque não é no intuito de emagrecer. É para a saúde dela, porque ela passa mal. Né? Agora, quando você tira um alimento, e você vê, tirar glúten, depois foi tirar lactose, tirar gordura, tirar carboidrato, você não vê que a gente está o tempo todo escutando que tem que tirar. E no começo isso pode dar efeito no peso. E a pessoa fala, era por causa do glúten. Mas não é. É que você tirou alimentos da sua alimentação. Né? Aí, quando vai reintroduzir, capaz de ter uma relação bem complexa com esse alimento e perder controle. O que é que você defende, então, como alimentação? Bom, eu sou pesquisadora sobre nutrição há mais de 30 anos. Eu trabalho com comportamento e trabalho com nutrição, aquela nutrição que a gente chama de reducionista, mas que é a nutrição da proteína, do carboidrato. Então, eu olho todo o painel da alimentação. Não somente o que você come, mas também como e por que você come.
E a gente vê que hoje não existe um alimento, que você pode associar a um problema de engordar, de emagrecer ou de dar câncer. Tudo isso é invenção da indústria da dieta. Tá? Então, a minha situação hoje é que podemos comer de tudo, mas não tudo. Então, aprender a fazer as pazes com a comida. Porque o problema não é a comida, o problema não é o glúten. Só se você tem doença celíaca confirmada pelo gastro, tá bom? Tá. Agora, o que é importante é a sua relação. Como que você lida com o pão francês? Ah, doutora Sophie, eu não consigo comer Se tem pão, aí eu acabo comendo 2 e 3, às vezes escuto 9. Nossa. Aí sim, vem o 9 problema. pãezinhos. Tem pessoas que perdem controle, especialmente quando o alimento é proibido. Então, Aquelas coisas proibidas é mais gostoso, né? Essa então, tem isso. expressão Tem também popular. a culpa que faz comer mais. A gente estuda essa relação emocional com a comida. Então, você vê, o discurso que eu tenho é um discurso mais moderado. Não vou atacar nenhum alimento. O problema não é o alimento. O problema é a sua relação com o alimento. O problema é, será que você come porque você está triste? Será que você come e perde controle à noite? Será que você fica bem no café da manhã, no almoço, e aí começa às 17 a comer de maneira não planejada tudo o que você queria evitar? É isso que eu trabalho. Porque a questão é mais da nossa conexão com o alimento do que o alimento em si. Então, esse barulho do terrorismo nutricional contra glúten, contra a lactose, que a gente está escutando o tempo todo, ele não tem base científica. Isso que é um pouquinho complicado, porque estão usando como se fosse verdade. De repente, não pode mais glúten, de repente, não pode mais lactose, está todo mundo intolerante à lactose. Gente, mesmo intolerante à lactose, a sua microbiota, ela se delícia com lactose. Ou seja, você pode tomar um pouquinho de lactose, mesmo com uma intolerância à lactose. E você vê que a gente entra numa nutrição extremamente restritiva, assustadora, por isso o terrorismo. Porque eu vejo no meu consultório o paciente que não sabe mais o que comer. Eles falam, nossa, eu tirei tudo, doutora Sophie. O que eu posso comer? Hoje, eu atendi uma paciente e a gente reintroduziu o leite, que ela tinha tirado há 30 anos, ela vai fazer 60. Porque o médico da época falou, vai dar mucos, você tem que tirar. E ela, de vez, tirou. Eu ajudei ela a fazer teste, ver se o leite realmente fazia mal. 30 anos depois, ela voltou a tomar leite. Hoje ela falou, doutora Sophie, muito obrigada, porque, na realidade, eu adoro o leite. E eu tomava leite com minha família, me lembra do café da manhã da minha avó, e ela está passando bem. Claro que eu não vou obrigar todo mundo a tomar leite, mas ela amava leite. Ela amava leite e ela foi proibida. Então, ela começava o dia dela frustrada, porque ela queria leite, não pode, isso não pode, tem que... E aí vem, tem que colocar adoçante, tem que colocar margarina, tudo, você vê, são produtos mais da indústria. O problema de tirar o leite não é o leite. O leite, por exemplo, se alguém tirar de mim, não estou nem aí. Agora, eu sou mineira, se alguém me tirar o queijo, danou-se. Entendeu? Vai ser dificílimo para mim. Então, por hábito, por tradição familiar, por origem, né, de nascimento, pela vida toda, enfim. E tem uma coisa que me grila muito e que me leva a te fazer essa pergunta, que você é uma mulher francesa. E tem um livro chamado As Mulheres Francesas Não Engordam. Eu li esse livro. E fiquei muito impressionada, porque as mulheres francesas vivem, elas têm um pão maravilhoso, elas têm patê maravilhoso, não é? Pão de farinha branca, viu? Delícias da culinária francesa. E por que elas não engordam? Porque elas comem pouco de tudo? Então, sabe que é um mistério que
Eu morei 9 anos nos Estados Unidos e todo mundo perguntava para mim qual é o segredo das francesas. Eu falando, não sei. Agora, eu posso dizer, o segredo é prazer. Se dá o prazer de comer. A gente vê que quando a gente está se dando o prazer de comer um queijo delicioso, que me lembra da minha avó, que me ajuda a ficar satisfeita, a gente acaba comendo melhor, comendo menos e acabar mais em paz com a comida. E não nessa briga do que pode e o que não pode. Então, o prazer de comer não é gula. Aí que vem. Quem está o tempo todo de dieta, quando escuta prazer, pensa assim... Se me autorizo prazer, vou comer a casa inteira. Por isso que faz o dia do lixo, né? Porque é o dia que a pessoa come todas as porcarias do mundo. E colegas meus, profissionais de saúde, orientando a fazer dia do lixo. Gente, é um absurdo. Nosso corpo, ele não sabe que dia que é. Nosso corpo, ele merece ser tratado com carinho todos os dias. Não existe segunda de dieta e sexta-feira de dia do lixo. Isso, e saber que é o melhor jeito de engordar, hein? Fazer restrição, exageros. Restrição, exageros. Aí você vai então direto. Você acha que a normalidade, quer dizer, a pequena quantidade de tudo, pouco, sempre, é que é a grande saída? Não é isso, porque, na verdade, o corpo humano, ele é totalmente capaz de vez em quando, ter exageros na festa, repetir na feijoada de tão bom que é. O que é interessante é que nós temos uma regulação interna fantástica. E com a nutrição, a saúde de hoje, a gente está na dúvida que nosso corpo é capaz de se autorregular. Quando você se entrega dentro de uma paz com a comida, você vê que aos poucos o seu corpo se regula e não vai ficar o tempo todo pensando no pão francês. Agora, se você está, olha essa paciente, 30 anos sem tomar aquele leite que ela amava, como que você acha que ela vai tomar o primeiro leite? Tremendo, com até emoção, e às vezes pode entrar em perda de controle. Então, a gente tem que acompanhar, né? Mas a se autorregular. Então, tem uma rotina tranquila e, de vez em quando, ocasiões, né? Oscilar. Exatamente. E você vê, tem um estudo, não sei se eu posso falar, se eu tenho tempo, porque eu estou acaparando. Não, pode sim. Tem um estudo muito interessante dos anos 90, e eles queriam justamente entender o segredo das francesas. E foi um sociólogo francês, o Claude Fischler, e um psicólogo americano, que se chama Paul Rozin. Os dois trabalham sobre comportamento alimentar, mas sem entender nada de nutrição. Ou seja, calorias, proteína, nada. Eles estão mais na parte da sensação, do pensamento, da emoção quando você come. Então, foi muito interessante, porque perguntaram para as americanas e para as francesas as mesmas perguntas sobre alimentação. O que você pensa, o que você sente quando você escuta a palavra frango, cenoura? E tinha bolo de chocolate. E a resposta foi tão diferente. As americanas responderam assim: para mim, bolo de chocolate é culpa, engordar, gordura, ou seja, não pode. E as francesas responderam: feliz, aniversário, prazer. É interessante entender que é o mesmo bolo. O mesmo bolo. Só que, para uma, é proibido. Então, quando algo é proibido, você tenta resistir. E o que acontece quando você fala, quer saber, eu mereço? Que é normal, né? O ser humano, ele tem muito prazer de comer. Essa pessoa, ela vai provavelmente comer engolir 1, 2, 3, e às vezes ter um ataque de compulsão alimentar. Então, você vê, a relação está bem complicada com o alimento. Agora, pensa na outra que fala feliz, aniversário, prazer. Ela vai degustar, ela vai tomar o tempo, ela vai escolher, ela vai sentar, ela vai saborear, e ela nem vai comer talvez o pedaço inteiro, porque ela vai ficar satisfeita. E também ela sabe que amanhã ela pode comer também, se ela quiser. Que a outra
tá fazendo despedida, hein? Porque amanhã eu volto na dieta. A Leda tá rindo, mas você A vê. despedida da dieta é um escândalo, né? Eu tenho uma amiga que uma vez foi fazer bariátrica e a despedida dela foi num restaurante, vou até falar o nome, no Outback. Mas ela comeu tanto que quase que ela não pôde se operar dias depois, entendeu? Mas Porque a isso- despedida foi uma coisa tão calorosa, Mas digamos isso assim. me dá muita Isso tristeza. dá uma tristeza, né? Porque, na verdade, ela tá com mentalidade de dieta e ela fez um tipo de despedida antes de entrar numa grande restrição. Porque A gente vê- bariátrica é uma decisão radical, né? É. Agora, não adianta reduzir o estômago se não mudar o comportamento. Porque você não resolve. Né? Vai ter emagrecimento. Há vários casos de pessoas que engordaram de novo tomando, não podiam comer, tomavam leite condensado. O verdade. álcool, né? Às vezes. O álcool também é muito O álcool, difundido esse tenho- efeito colateral, né? Muito comum. Mas pelo que eu estou entendendo, é meio que tirar um pouco da parte racional e ressignificar as emoções em relação à comida e às situações em que a comida está inserida, né? Tipo, é bem essa coisa de você, como você falou do bolo de aniversário, é celebrar, porque em tese Então, o bolo é para acho- comemorar mais um ano de vida de uma pessoa. Esse podcast, Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, é um oferecimento da Doctors First, nosso grande patrocinador. Doctors First tem suplementos incríveis, da maior qualidade, com muita preocupação com a feitura disso, com a composição dos suplementos. Eu tenho aqui o Glutamaster, tenho aqui o Shot Energy e tenho ômega 3 e a estrela da companhia, que é o magnésio, porque é o que a gente no Brasil mais precisa. A Doctors First tem um carinho muito especial pelo magnésio. Tem creatina, também tem coenzima Q10, espirulina, todo colágeno de vários tipos. Ultravision, para ajudar na visão. A gente vai botar o QR Code aqui na tela e também o link na descrição. Então, por favor, não se furte a usar o nosso cupom de desconto, LEDA5. Ou Duda5, você decide. Para ter mais 5% de desconto. Mas vale a pena todos os porque você vai pagar menos. E isso é muito importante para a gente. Exatamente. Então, confira essa entrevista agora na íntegra junto com a gente. Acho fantástico falar desse jeito, porque é realmente entender que não é o bolo de chocolate o problema. Pode comer bolo de chocolate, especialmente numa situação de sobremesa, dentro da sua alimentação. Parar de demonizar os alimentos. E você vê, olha que interessante, tudo que é demonizado é o que é gostoso. Já parou para pensar? Pizza, pão com manteiga, bolo de chocolate, sorvete, tudo que é bom. Por quê? Porque tem energia. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, eu aprendi muito cedo, a minha mãe sempre entrevistou muitos médicos e nutricionistas e eu passei a me tratar com um endocrinologista nutrólogo desde muito cedo e ele me explicou uma coisa que para mim faz todo sentido até hoje, que é assim, quanto mais você come alimentos com alta carga glicêmica, com índice glicêmico alto, ou seja, que são transformados em açúcar e esse açúcar passa a circular no sangue, mais o pâncreas, ele vai é como se você estivesse treinando o pâncreas para disparar bastante insulina a partir do momento que aquele açúcar começa a ficar em alta circulação. Então, você meio que está treinando o seu corpo a sempre produzir mais insulina e soltar a insulina mais rápido. Então, é como se quanto mais você, de barriga vazia, quando come um pão, por exemplo, ou uma tapioca, que também não tem glúten, mas tem um índice glicêmico até mais alto do que o pão francês e tal. E comer alimentos que viram açúcar tão rapidamente, que aumentam a glicemia no sangue tão rapidamente, sem perceber isso, por exemplo, um copo de refrigerante quando você está de barriga vazia, ou esperando no restaurante, você pede uma Coca-Cola, um Guaraná, sei lá, e toma um copo de açúcar enquanto a comida não vem. Esse tipo de coisa pode disparar atrapalha? uma resposta mesmo do pâncreas, mas a gente deveria lembrar que essa questão do índice glicêmico foi calculado à parte, cada alimento separado. E a gente não come alimentos separados. Vou dar um exemplo. Pão. Uma fatia de pão com geleia. Tudo açúcar e carboidrato. Ok. Você come e você vai ter um pico de glicemia. Agora, você colocar manteiga nesse pão com geleia,
pico de glicemia está mais devagar. Reduz Então, muito. E se colocar ovo? Hã? Eu colocar ovo também. Ou seja, a gente tem que parar de colocar terrorismo no alimento. O que é importante é lembrar de comer comida junto. Você coloca esse refrigerante dentro da sua refeição, vai ter um pico de glicemia bem mais Uma tranquilo. cerveja. Você chega Uma no restaurante, cerveja. pede antes de pedir a comida, você já toma uns 2, 3 copos de cerveja, É. de barriga vazia com fome, ou num churrasco. É. Até a carne ficar pronta, você acende o carvão, Mas liga a vamos, churrasqueira, bota vamos a carne na combinar que grelha. isso são ocasiões, não é todos os dias. Agora, incluir essa cerveja dentro da sua refeição, você vai ver que ela vai dar um impacto bem menor. Então, eu sei que tem hoje muito comentário sobre essa questão das curvas glicêmicas, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Primeiro, ninguém é igual. É isso que eu falo no meu livro. Porque eu estudei nutrigenômica. A nutrição é a genética. Ninguém é igual. Então, ninguém sabe a resposta do seu corpo sem fazer o teste. Agora, o seu corpo, Duda, se está com fome, vai ter uma resposta diferente do que se não está com fome. Ou seja, esse pico de glicemia que você vai ter porque você está com muita fome tomando esse refrigerante, o seu corpo está com tanta fome que ele já está pronto para captar essa energia que vai vir. Então, ele vai dar menos danos do que se você toma o refrigerante, sabe, aquela pessoa que está trabalhando, tomando refrigerante sem nem o dia inteiro beliscando. Esse pode dar uma resposta bem pior na sua... Você vê, o problema é que até o raciocínio é interessante, mas a gente não deveria colocar, assim, generalidade como se fosse o alimento em si o problema. Né? É mais uma questão de reorganizar a sua alimentação. Tem horário para comer e tem horário para fazer outras coisas, como nossos avós faziam. Né? Quando eles saíam da mesa, eles eram satisfeitos. Estou falando de quem tinha comida na mesa, claro. Mas, Assim, ficar às vezes, beliscando o tempo todo sem perceber. não tinha aquela Sem a história de comer de 3 em 3 horas. É um absurdo. É um absurdo. E você vê quantas pessoas foram obrigadas a comer de 3 em 3 horas. Quando você come de 3 em 3 horas, o que acontece? Você não escuta mais seu corpo. Você escuta o relógio. Você se desconecta do seu corpo. E isso pode fazer que você não sabe mais reorganizar a sua fome. Será que eu estou com fome? Será que eu não estou? Será que eu estou satisfeito? Será que eu estou querendo comer porque estou cansado? Meus pacientes, quando eles entram no consultório, eles não sabem. Eles falam, doutora Sofia, não sei. Não sei sentir fome, não sei sentir saciedade, não sei. E a gente faz uma terapia nutricional de reorganização. Como assim? Reorganização como? A gente reorganiza a conexão com o corpo. Porque, sabe, Leda, você nasceu perfeita. Eu, Duda, também, não é? Sim. A Mãe Coruja. Ele nasceu perfeito, e a Netinha também. Ou seja, sabendo super bem. Fome, saciedade. Você dá a mamar para um bebê, quando está com fome, e você tem que dar mamar, senão ele fica muito nervoso. Tem aquela expressão, quem não chora, não mama. Né? Verdade. Agora, o bebê ficar satisfeito, você não pode empurrar mais. Ele ele não vai E quando a aceitar criança mais. faz uma birra, assim, não quero mais comer, aí a gente fica culpado, nossa, mas não comeu quase nada, vai chegar na escola, vai ficar com fome, tem que comer mais um pouquinho, come mais 3 garfadas, e come... Só vai já levantar quando uma comer. outra idade. É interessante que as crianças, eles passam por fases. A partir do nascimento até 1 ano de idade, você vê um crescimento da criança espetacular. Triplicar o peso, cresce, come bastante, apetite 10. A partir de 1 ano até 2, a gente vê que a curva de crescimento ela já está mais devagar. O apetite também. Então, sabe que a maior queixa dos pais dentro do consultório, quando a gente trabalha com crianças, é meu filho não come. Quando, na realidade, é que o apetite já está um pouquinho mais tranquilo. Então, o que é interessante é o pai e a mãe confiar no filho, mas
Aí vem a questão da escola, que realmente eu não aconselho deixar a criança ir para a escola sem comer, mas só se ele tem algum recreio para poder comer. Mas o que é interessante é que essa queixa do pai e da mãe de meu filho não come vai até mais ou menos 6, 7 anos, 8. A partir de 8 anos, a queixa dos pais é meu filho come demais. A gente vê que tem um terrorismo nutricional ao redor das crianças. Né? Eu fiz minha tese de doutorado com obesidade infantil. O que isso me levou a escrever meu livro. Meu livro escrevi para poder dar aos pais dos meus pequenos pacientes. Porque eles não confiam no corpo do filho. Eles acham que eles têm que controlar o tempo todo o corpo. Então, quantos anos tem a sua filha? Minha filha vai fazer 6. 6. Você vê, ela está bem nessa época de não estar muito interessada em comer. Mas é importante Ficar ver. horas enrolando quando tá na hora de comer, né? Então, é interessante o seguinte, você pai, ter rotinas. Tem horário para comer, tem horário para se divertir e tem horário para dormir. Né? Porque também eles enrolam para não dormir, né? Sim. Mas Agora, não, Duda. Ele é tão rígido que ela não consegue pra dormir, enrolar. eu consigo. Então, é o segurar papel ele. do pai, da mãe, do educador de ter essas regras. Agora, na hora de comer, a criança é dona da fome dela. Então, é importante respeitar isso. Ela não Mas vai aí morrer se de ela fome. chegar e falar, não quero mais comer, aí não come a carninha, não come a proteína e tal, aí dá um tempo assim, mas eu posso tomar uma sobremesa? Ela quer um sorvete. Espertinha, hein? Então, Você aí vê? o que a gente faz, assim? Porque ela não comeu, digamos, Ela é porque bem eu imagino espertinha. que a gente vai calculando, digamos, não comeu nem metade da carninha, aí comeu um pouquinho de brócolis, enrolou na cenoura, e aí quer um sorvete, ela não fica sem fome, ela quer tomar um sorvete. E aí tem a coisa do sorvete, que pra mim é leite integral, creme de leite e açúcar, isso é o sorvete. Mas eles colocam gordura, Corante. né? Essas gorduras vegetais interesterificadas, essas coisas tipo margarinas e óleo de semente com esses espessantes. Isso me parece uma coisa que não faz bem. Eu prefiro 1000 vezes que ela coma sorvete do que ela coma esses preparados aí que parecem sorvete. Mas aí a gente entra num outro assunto, Duda, que eu estudei também, sendo engenheira agrônoma. Os ultraprocessados, os alimentos industrializados, eles são... tem engenheiros, igual eu, só que não eu, que... Só que não eu. Mas eu poderia até estar do outro lado. Que vão fazer que esse sorvete vai ser tão irresistível que nem o cérebro consegue falar não. Sim. Né? E a gente trabalha, quando você aprende a trabalhar sobre comportamento, que tem o que se chama de bliss point, que é o ponto onde você não consegue resistir a um alimento. Então, a indústria, o que ela quer? Vender. Então, ela vai buscar esse bliss point. Sim. Não, agora, o negócio tem requinte de crueldade. É Ali, a muito crocância, o tipo da cremosidade, o sabe xarope aqueles de chips também, glicose. crocante, Nossa, o Não, negócio é muito bom. com Então, sal tem misturado com uma açúcar, ciência gordura e... da palatabilidade, que Sim. a gente vê que quando tem mesma porcentagem de açúcar e gordura, é irresistível. Quem estudou isso falou que provavelmente para nosso cérebro humano, o alimento que mais recompensa o cérebro é chocolate. Tá? Mas sorvete também, Dunkin', os donuts também, nossa, esses Oreo donuts. cookies, tudo isso são engenhariados. Não sei se a palavra existe, né? Às vezes estou inventando, porque eu sou mas sou é engenharia brasileira, de com alimentos sotaquezinho mesmo. Sim. francês. Né? Mas aí que vem a dificuldade dos pais de hoje. É que os alimentos ultraprocessados são muito mais gostosos do que a comida fresca caseira. Tá? Então, a questão não é fazer a guerra também. Ela é muito esperta, mas combinar com ela. Vamos comer comida primeiro. Você aproveitar a fome dela para ela aceitar os alimentos. Sim. O melhor tempero é a fome. É aquela expressão popular também, né? Verdade. Nas férias agora, a gente inventou uma expressão para ela que é assim, primeiro come o que tem que comer, depois pode comer o que pode comer.
Ok. Que era uma coisa assim A única Antes coisa era Deu primeiro a certo. proteína, depois a porcaria. A gente... Não usar porcaria, porque aí você dá uma culpabilidade até de comer. Entendi. Então, o que tá. a gente vê? Quando fala porcaria, dia do lixo, você está colocando uma conotação negativa. Despreciando a comida, especialmente criança, ele acha que a comida é tão gostosa e papai coloca de porcaria. Aí vem culpa. Essa culpa de, meu Deus, a criança vai comer escondida. Mas aí, puxando para um lado muito mais extremo, por exemplo, sei lá, dizem que substâncias como crack e tal, ou heroína, dá um prazer absurdo, por isso que as pessoas ficam viciadas tão rápido. Assim... Verdade. Como combater também, não só a parte dos alimentos, que aí eu te pergunto, os alimentos ultraprocessados, as comidas, podem ser porta de entrada também para vícios e compulsões com drogas e outro tipo de substância? Aí eu vou emendar perguntando estudos. qual a participação do açúcar nisso. Tem muitos estudos. Eu estou seguindo também, mas até agora não tem comprovação nenhuma que o açúcar é uma droga. Tá? Nenhuma. A gente não vê pessoas comendo só açúcar, assim, tremendo. Não existe isso. O que a gente vê é que tem, sim, um certo vício em comer. E a pessoa que está acostumada a comer bastante ultraprocessados, ela tem, sim, mudança dentro do cérebro, especialmente nos receptores de prazer, que pode fazer ela precisar de mais ainda para ter o mesmo prazer do que antigamente. Então, isso sim. Agora, tem estudos que mostram que cocaína e açúcar tocam o mesmo receptor. A gente escuta isso o tempo todo. Ok. Mas, veja bem, o sorriso da sua filha, quando tinha 3 meses, tocava no mesmo receptor. A música toca no mesmo receptor. Ou seja, é o receptor maior de prazer no cérebro. Não quer dizer que a gente vicia em música, não quer dizer que a gente vicia no sorriso da filha. Até que um pouco, mas você vê, colocar açúcar como uma droga é muito prejudicial, porque a pessoa vai sentir muita culpa se ela come, ela vai tentar evitar, e ela vai entrar no não posso comer, e de repente eu como um monte. E a gente entrar naquele discurso do que a gente começou essa entrevista. Então, você vê, eu não concordo com essa demonização do açúcar. A gente pode, sim, comer, mas, claro, prestando atenção. Ou seja, não é só açúcar de mesa o problema. O quanto tem de açúcar dentro dos ultraprocessados que a gente nem sabe, no molho de tomate, na maionese, em vários alimentos. Então, hoje, a gente consome demais, fato. Então, é interessante reduzir. Mas não atacando o coitado do açúcar. Não é o açúcar branco o problema. O problema são os açúcares e adoçantes. O problema é o conjunto da obra, né? Porque tudo tem açúcar, tudo tem adoçante. Exato. Porque toda vez que você compra uma barrinha de cereal para você comer no intervalo, porque você não vai poder almoçar, ou porque você vai atrasar, sei lá. Você vai lá na fórmula, tá lá glutamato, não sei do que, acidulante, azul brilhante, vermelho crepúsculo. Açúcar sei lá mais o que, invertido, não é? maltodextrina, É o inferno dextrose, aquilo. Quando você lê xarope aquele de rótulo, você tem vontade de glicose, desaparecer, glucose. né? E saber, Leda, uma dica. Quando você consegue planejar, tenta colocar um tempinho para comer comida, para não entrar nessa dificuldade de ter que escolher qualquer coisa que está lá, que não é do seu agrado. E o que seria comida? Então, Carnes, legumes? Arroz, feijão, legume, verdura, carne. E um bolo. Você come de carne? Eu como carne, eu como de tudo, mas não tudo. Isso que eu falo. Agora, O que é o não tudo seu? a pessoa que acaba comendo, vê um bolo e acaba comendo tudo de uma vez. Tudo, no caso do bolo todo, é? Ah, tá. Mas você pode comer de tudo. Não existe alimento nem que inflama, porque eu sei que Ah, não tem alimento que não inflama? existe alimento que por si só vão inflamar seu corpo. Não existe, Leda. Olha que quanto está sendo falado. Está sendo muito falado. Mas tem muito, como dizer, um negócio lucrativo. Tem muita que dá mentira medo. nessa história, essa que é a verdade. Não sei se é mentira. É mentira, porque é falácia. Eu é o quê? gosto de acreditar que esses
profissionais de saúde acreditam no que estão tá. falando, mas a gente vê que quando você, na ciência pura, não existe, não tem estudos. Me mostra um estudo, me mostra um. Agora, alimentação inflamatória, sim. Por exemplo, uma pessoa que come muita gordura, muito açúcar, muito ultraprocessados, que está o tempo todo no exagero. Isso pode ser pró-inflamatório, sim. Uma alimentação anti-inflamatória seria uma alimentação mais... natural. Não, natural, mas com plantas, vegetais, frutas. Uma alimentação mediterrânea é anti-inflamatória. Agora, por exemplo, colocar o leite inflamatório é o maior engano. Coitado do leite, né? Ele foi primeiro condenado porque era para os bezerros, depois fazia mal, agora inflama. Gente, não existe comprovação científica. Isso eu posso falar, né? Porque eu fui até procurar. Tem meta-análise, que são estudos muito maiores, que a gente faz com todos os estudos, e aí tem sempre a questão, será que foi pago pela indústria do leite ou não? Porque tem, infelizmente, essa nebulosidade dentro da ciência da nutrição. Mas o que até agora está saindo de comprovação científica é que até os laticínios, o leite, ele é mais anti-inflamatório do que inflamatório. E você ia falando dos adoçantes. Adoçante é bem complexo, porque eu poderia conversar muito com um colega falando exatamente o contrário do que eu estou falando. Eu estudei bastante adoçante, até um ponto que eu falei, basta. A partir de agora, com o meu paciente, eu vou falar o seguinte. Pode tomar adoçante, mas o interessante seria desmamar. Desmamar do adoçante e desmamar do açúcar. Ou seja, considerando os dois como substâncias que não são tão interessantes. Agora, adoçante não é solução para menos açúcar, porque a gente vê que o adoçante ele tem um impacto na microbiota e em animais está muito claro, em humanos ainda não. A gente tem essas dúvidas, mas a gente vê que ele não está. Não é porque está 0 calorias que ele está 0 efeito no cérebro. Ele pode induzir mais fome. Então, você toma adoçante, mas você vai comer mais. Um chiclete com adoçante, por exemplo. Você está mascando ali uma coisa com sabor doce e... Então, pode aumentar a vontade de doce. Está muito claro. Em animais, tem um estudo brasileiro. Olha, ratinhos. A gente estuda ratinhos, que são os animais mais próximos do cérebro humano, do comportamento alimentar humano. Porque os ratinhos comem de tudo. Eles comem animais e vegetais. Não tem muitos animais que comem de tudo. O cachorro é carne, a vaca é capim. Agora, colocaram ratinhos em gaiolas com muita comida. Quando você coloca ratinhos em gaiolas com muita comida, eles não engordam. Eles estão em paz. É o que a gente chama de comedor consciente. Eles vão comer quando estão com fome, param quando estão satisfeitos. Eles se autorregulam. Beleza. Aí, dentro de uma gaiola, introduziram o iogurte com açúcar. Na outra gaiola, um iogurte com adoçante. Adivinhar que grupo de rato engordou? Com adoçante. Com adoçante. E todo mundo falou, ué, adoçante não tem caloria, como que pode... Eles comeram mais comida. Eles aumentaram a fome deles. E isso foi muito claro, que o adoçante, ele mexe, que a gente não sabe exatamente explicar como. Eu tenho algumas ideias, mas não precisa entrar nisso, mas ele mexe no cérebro, ele mexe na microbiota. E na microbiota, a gente vê em ratos, de novo, que pode aumentar a resistência à insulina, ou seja, adoçante pode inflamar e mudar a microbiota. Então, tudo isso está sendo objeto de pesquisas. A gente não tem, assim, uma informação muito clara, mas, com certeza, a minha dica é reduzir os dois. Né? Se você toma muito adoçante,
faz uma desmama primeiro. Desmame do adoçante, para resgatar um paladar mais sensível. Tá? Na sua opinião, emagrecer, então, é comer quando tem fome, comida de verdade, ou emagrecer no sentido de bem viver, né? Não no sentido da dieta propriamente, mas no sentido do bem viver seria comer quando tem fome, comer um pouco de tudo, é mais disciplina e organização e escolhas. E sem culpa, né? Não é disciplina no sentido controle. E veja bem, você não precisa comer de tudo. Se você não gosta de vagem, não precisa comer. Quantos pacientes falam, não me dá salada? Eu falei, não vou dar salada se você não gostar. E você vê, Leda, é muito interessante você falar para emagrecer. É justamente esse para emagrecer que fez a população mundial entrar na obesidade. Que essa obsessão por emagrecer nos faz mudar nossa relação com a comida, começar a fazer dieta, começar a fazer cirurgia, começar a tomar remédios e, na realidade, desregular todo o nosso sistema que é tão lindo e funciona muito bem. Então, uma pessoa que está saindo de uma dieta, que está muito perdida, primeiro, buscar um profissional e fazer uma terapia nutricional, que não precisa de 2 anos, né? Mas algumas sessões para quê? Para saber responder, estou com fome de quê? Será que é fome? Será que é vontade? Será que tristeza, cansaço, raiva? Não sei. Eu como. Então, reorganizar essa relação com a comida. Então, dentro disso, primeiro, respeitar a fome física. Então, comer regularmente. Fazer um café da manhã, fazer um almoço, fazer um lanche da tarde e um jantar. Isso para a pessoa que está perdida. Agora, se vem no meu consultório uma pessoa que não tem problema de peso, que só vem para conversar comigo de comer melhor. Existe isso, é raro. Todo mundo quer emagrecer. Aí eu falo o seguinte, como você se alimenta? E se ela me falar, eu não tomo café, eu vou deixar tranquila, porque ela está bem. É que agora está na moda essa coisa de Do jejum jejum intermitente, né? Jejum. Ou antecipar a última refeição do dia, ou postergar a primeira refeição do outro. E você vê, de novo, controle. Né? E acaba fazendo um barulho, esse terrorismo nutricional é um barulho que afeta a nossa saúde mental. O jejum intermitente, eu estou super interessada, de ponto de vista científico. A gente vê que coisas muito interessantes. Agora, fazer dentro da sua casa, quando você tem que trabalhar, cuidar de uma filha, dormir, cuidar dos problemas da vida, pode ser um grande estresse com o seu equilíbrio, tanto emocional quanto físico. Né? Eu não recomendo. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que acreditam. Agora, eu já vi pessoas fazendo um jejum e melhorando a alimentação. Já vi pessoas fazendo um jejum e reorganizando até uma compulsão alimentar. Por isso, eu não sou contra. Mas mandar pessoas fazer jejum para emagrecer é, inclusive, comprovado pela ciência que não funciona em longo prazo. Não é melhor do que qualquer outra dieta. Você acaba emagrecendo, engordando tudo de volta, com mais apetite e uma desregulação. O que faz, então, uma pessoa que quer emagrecer, cuidar da cabeça? Querer emagrecer, Leda, vem de muito longe. A gente quer entender por que se quer emagrecer com o paciente. Né? E o homem também quer muito ganhar massa magra. Ganhar massa, que é outra questão. O homem fica culpado ao contrário da mulher, assim, por exemplo. O homem fala, nossa, estou muito tempo sem comer, vou churriar. Como se o músculo fosse... O corpo consome esses nutrientes do músculo para manter o corpo funcionando. E você vê, Duda, de novo, estou colocando dentro dessa pessoa o medo de, se eu não controlar meu corpo, ele vai sumir, ou ele não vai do jeito que eu quero. E isso é a tragédia da nossa sociedade, porque nosso corpo, ele é maravilhoso. Tá? Claro que tem pessoas que têm doenças, que a gente tem que trabalhar essa doença, mas a maioria das pessoas, e a gente vê tantos jovens começando a fazer dieta, tomando suplementos, fazendo um monte de barbaridade. E tem muito também, agora na internet, está ficando cada vez mais popular as pessoas denunciando
as referências do mundo fitness pelo uso excessivo de anabolizantes, de Mas é hormônios, muito esteroides, grave né? isso. E, Acho- e acho- esse, é, a essa tendência sociedade- está crescendo muito, assim, Sim, de graças pessoas a Deus. apontando o dedo e outras pessoas também falando, ó, tomei a vida inteira, agora eu estou tentando parar e não estou conseguindo. E você vê isso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia se colocou muito claramente contra. Né? Não é meu ramo de trabalho, eu trabalho com comida. Mas hoje a gente vê que, por exemplo, o Guia Alimentar Brasileiro, ele é fantástico. Ele faz o quê? Ele faz a gente voltar a comer comida. Né? Ele está elogiado no mundo inteiro. Ele não fala de caloria, ele não fala de tem que controlar, calcular proteína, etc. Foi um abuso da ciência da nutrição, da saúde, de querer controlar a sua alimentação, A gente acabou terceirizando nossa fome para outra pessoa. E a gente não sabe mais responder. Não sei se eu estou com fome. A indústria da nutrição acabou tomando um espaço que seria dos psicólogos, psiquiatras, Não, porque da acho saúde que, emocional. Na realidade, Duda, o que aconteceu? A nutrição, ela se colocou de ciência exata. E ela esqueceu que o ser humano é um ser emocional. Então, hoje, a nutrição, graças a Deus, está interessada na parte do comportamento alimentar, que é a psicologia do comer. Com o meu paciente, a maioria do tempo, eu começo a trabalhar essa parte mais psicológica do comer. O ato de comer, ele é fisiológico e psicológico. A nutrição só olhou o fisiológico. Você tem que comer X calorias de uma maneira matemática. Mas a gente esquece que o corpo, ele tem um cérebro incrível de 60 mil pensamentos e emoções por dia. Então, a gente tem memória de o que é gostoso, a gente tem memória do que eu comi com minha avó. Sabe que quando você escolhe um alimento, as primeiras coisas que vão antecipar a sua escolha é prazer ou memória, e não razão. Mas aí, o tempo todo, eu falo, não posso, eu vou comer isso. Eu quero um bolo de chocolate, mas eu vou comer uma maçã, porque é saudável. Só que vai deixar frustrado. E final do dia vai acabar com fome emocional e comer todo o bolo de chocolate escondido. É isso que eu trabalho. Não, muito interessante. Eu tô aqui, diferente, bem diferente do que eu estava imaginando que seria essa conversa. Aliás, antes de começar a conversa, a gente teve uma discussão assim, né, nos bastidores, que a gente também foi pego de surpresa, porque normalmente a gente tem aqui os nossos patrocinadores aqui na mesa. Aí você falou, não, eu me sinto mais segura se a gente fizer sem nada na mesa, para eu me sentir à vontade de colocar o meu ponto de vista. E no começo a gente meio que ficou sem entender como é que vai fazer e tal. Aí a gente foi pensando até que achou essa solução aqui. Agradeço muito o carinho, porque eu não gosto de ser associada a nenhuma marca da indústria farmacêutica ou alimentícia. E aí eu te pergunto assim, essa parte de suplementação, você não acredita que ajuda? Por exemplo, muito se fala no Brasil de que aqui tem pouco vulcão, então a água tem pouco magnésio, o solo tem pouco magnésio, aí quem não suplementar magnésio no Brasil tem chance de ter menos desse mineral, que é muito importante. Mas você acha que o custo-benefício disso não se justifica? Na verdade, é assim, cada caso é diferente. Mas você vê que já parte de seu corpo não é capaz de funcionar. O que a gente vê, Duda? Um corpo que recebe pouco magnésio, outro zinco, ele vai ter uma capacidade maior a captar da alimentação. Ou reter, né? E a gente não sabe hoje o que seu corpo vai reter ou não. O que pode ser interessante? Fazer uma avaliação. Avaliar se a pessoa... Mas hoje em dia tem exames de sangue que você faz que diz tudo isso. Se você tem excesso disso, daquilo, de mercúrio, sei lá, tipo vitamina D, que é outra coisa que falam muito. Vitamina a gente não pega mais sol direito na sociedade moderna. Mas a vitamina D, de novo, ela está sendo discutida. A gente vê que foi um pouquinho de exagero nessa suplementação. O que é interessante ver que
cada pessoa é diferente, então cada pessoa vai ter que ter uma avaliação e ver se realmente ela precisa ou não de suplementação. E não Uma suplementar... pegada individualizada, assim. E, na Eu acho que a realidade- pegada também parte do médico que você escolher para você. Também. Porque ontem mesmo eu fiquei vendo isso na internet. Estou preocupada com a minha vitamina B12. Então eu pesquisei isso. Né? Qual é o número certo da vitamina B12? Não deve ser quanto? Aí tem médico que defende A, tem médico que defende B, e são contraditórios. Há médicos que dizem, não, está ótima em 400. O outro diz que horror, 400. você Então vê. você fica completamente Não, e perdido. todos eles são muito confiantes, e todos eles falam assim, Todos, tem tem estudos, certeza meta-análises e randomizados, mas- e aí a gente fica sem saber, porque com a internet, né, o Brasil teve a Mas proliferação de médicos que fazem também marketing digital, que vendem infoprodutos, Vocês já que sabem, vendem né? marcas de suplemento, então a gente fica veja perdido. bem, É tudo muito, né? A Tudo comida é muito. muita, as regras são muitas, as ordens são muitas, os comandos são muitos, os suplementos são muitos, tudo Mas é muito. imagina, Leda, se eu falo assim no meu Instagram, açúcar é veneno, açúcar mata, açúcar é viciante, droga, vou ter muito mais seguidores do que o que eu estou falando. Pode comer açúcar, um pouco, com moderação, mas não é o açúcar o problema, é a sua relação com o açúcar. Aí vem, as pessoas não seguem, porque as pessoas também são culpadas de procurar milagres. Então, quando o cérebro humano escuta uma coisa sensacionalista de terrorismo que dá medo, ele vai prestar mais atenção. E vai contar para todo mundo, E vai contar mandar, e todo mundo vai entrar nessa... E aí eu, por trás, vou recuperar a pessoa totalmente perdida e eu vou reorganizar. Eu queria falar nessas pessoas totalmente perdidas, porque tem uma coisa que me incomoda muito, que eu gosto muito de carboidrato. E a vida inteira eu fico ouvindo que não pode carboidrato. Então tem a amiga minha que só come carboidrato até 6 da tarde. A outra que não mistura 2 carboidratos na mesma refeição. Gente. A outra que não sei o que lá. Então, que só faz a dieta low carb. Então, e você trata no seu livro dessas questões. Claro. Né? O carboidrato é inimigo da alimentação? Ela chega a fazer essa pergunta no livro. E não eu é. queria que você falasse um pouco disso. É modismo essa história? Carboidrato Então, não é tão você entende que demoníaco assim? há mais de 50 anos que a nutrição está buscando um vilão. Então, foi gordura. Todos nós ficamos tirando gordura. Aí falam, a gente enganou. Gordura faz bem, pode comer. Mas agora é o carboidrato. Você vê, sempre tem um vilão. Agora, o carboidrato, ele há uma substância muito interessante de gasolina para nosso corpo. Então, quando você fala, eu amo o carboidrato, na verdade, é seu cérebro dizendo, Leda, me dá um pãozinho para eu poder ter gasolina para funcionar. Porque a glicose, ela é a primeira fonte de energia para nosso corpo, para nosso cérebro. Sabe que no low carb a gente vê baixa cognição. As pessoas perdem memória, perdem cognição. Né? A falta de glicose no corpo pode ser um problema. Agora, é verdade que tem outros metabolismos que pode se colocar. Quem defende, por exemplo, a cetogênica, low carb bem forte, vai falar, não, mas dá para funcionar assim. Ok, dá para funcionar assim, só que no mundo onde não tem o tempo todo alguém com pão aqui, ou oferta biscoito. infinita de pão. Porque aí a gente enlouquece, porque o nosso cérebro está dizendo, Leda, eu gostaria de ser pão, me daria uma energia tão fácil e a questão é, na verdade, aprender a lidar com isso de maneira mais tranquila, ver que o problema não é o carboidrato, Leda. Eu vou cometer uma loucura, eu vou dizer. Para enfrentar o Duda. A gente vive nessa constante tensão. A gente vive assim, nessa briga, assim. Porque na minha cabeça eu adoro falo, o pãozinho. Ele nem passa, não tá nem aí, não eu é até compro pão francês quentinho para você tomar café da manhã, mas eu falo para você de vez em comer quando. o ovo Mas primeiro. agora, pois é, essa eu falo, história. primeiro come um pouquinho de agora, ovo, quando depois você come o pão com pega manteiga. o pão e coloca o ovo dentro do pão, eu li um monte sobre isso. Não sei se é verdade, vou te perguntar. Eu tô livre de críticas?
Então, Quando eu coloco a vamos proteína lá. dentro Leda, seu do ponto pão, é- ok. O perigo Porque agora eu é... passei a fazer isso. Posso eu não fazer como uma mais o pão pergunta? francês Por favor. sem o ovo, porque Leda. aí eu fico livre da culpa. Leda, você vê? Você está cheia de regras e perdida, que eu entendo, porque nosso mundo atual é totalmente sem noção de regras, e, inclusive muitas vezes que não concordam. A minha pergunta para a minha paciente seria, Leda, o que você gostaria de tomar no café da manhã? Pão. Eu vou acolher você. Ok, pão, ótimo. Queijo. Mas não só pão, o que mais? O que eu gostaria mesmo é pão com queijo. E por que não? Não sei, eu coloco o ovo no meio só para me livrar da culpa. Falo, agora não, Mas botei uma por quê? proteína, Quem falou caiu pra o você? nível do carboidrato do pão. Mas você vê, Eu tô livre. Eu- Tô limpa. acho que... Não, eu tô acho pensando que- assim, tipo, digamos assim, eu já tô vendo o problema e tá, sobrepeso, aí por conta disso, problema já no quadril, no joelho, Sim. no pé, aí dificuldade de locomoção, perigo É. de queda e Mas, machucar Duda, e tal. vou te fazer Aí a gente refletir pensa um assim, pouco. para queimar a gordura, para diminuir esse sobrepeso, o que a gente pode fazer? A gente já tentou um monte de estratégia O diferente. sobrepeso, ele é consequência de muitas dietas e muitos controles. Ou seja, ele não é o problema, ele é consequência. A causa é a relação com a comida. Então, comendo em paz, um pão com queijo, você vai ver o quanto, primeiro, ela vai começar o dia muito feliz. Tem que buscar a paz, né? A Buscar paz, mas harmonia, a com um paz, pouquinho né? de bom senso. Não vai É. ser 10 pães. Sim, tem que ser um, claro. Tá? Pão com queijo. O índice glicêmico do pão, quando você coloca queijo, já É. mais baixo. E queijo é excelente para uma mulher que nem sei a sua idade, você está muito bonita. Muito mas que, obrigada. Mas estou com bem certeza, necessária. precisa Com de- necessidade do cálcio, Isso, com certeza. né? E você vê, é isso que é importante. Parar de acreditar que tem uma regra só. O pão com queijo da Leda pode deixar ela tão satisfeita que ela fica sem fome até o almoço. Agora, colocar o ovo, que tira o gosto do pão que ela queria sem ovo, vai deixar ela meio que frustrada, até com vontade de Não, mas dá pra beliscar. levar. Dá para Dá levar. pra Ó, levar. mas que sofrimento. Não tem sofrimento. Eu aprendi a lidar com isso. O que eu acho interessante nessa história é a quantidade de nutricionistas nesse momento na internet, todas falando pró-pão francês. O pão francês, que era o demônio. demônio, era um inferno. Agora está Você sendo a Agora redenção vale do pãozinho. tudo. Sabe, é O pão francês eu nem ou a sabia. tapioca? Mas Nem tem sabia, assim, eu sou nutricionista. uma série de, sei lá, 200 nutricionistas. Estou chutando esse número, evidentemente. Bom, pelo menos- Mas, assim, todas fazendo o mesmo formato digital. Doutora fulana, o pão ou a tapioca? Aí, o pão ou a crepioca? O pão ou o cuscuz? O pão, entendeu? Dividindo a tela. Sim. Mas tem 300, assim. Ai, Toda hora tem várias coisas. mas Tem não várias vou coisas na brigar. sequência. Mas o pão é o primeiro mas não elemento vou brigar. desse sabe, Leda, quadro, né? não vou obrigar alguém que é do Nordeste a comer um pão francês quando ela quer um cuscuz. Sim. Não é? É um hábito, né, Hábito regional. E o prazer. Você vê, tem um estudo que saiu recentemente. Quando a gente come com prazer, sem gula, hein? Então, mais em paz já. A gente acaba comendo mais saudável. Porque a gente fica tão mais tranquilo. Né? A gente acaba comendo bem mais saudável, bem mais tranquilo. Eu vejo isso com meus pacientes. E falando de nutricionista, eu, com o livro, quando o livro O Peso das Dietas saiu, eu recebi tantos depoimentos de nutricionista me dizendo: doutora Sofia, eu quero atender como você, porque eu vejo que o que aprendi na faculdade não é o suficiente e não funciona. Então, hoje eu sou professora de nutricionista, professora de médicos, professora de psicólogos, dentro de um método de atendimento. Onde Você criou um método, né? mas para profissionais, onde a gente aprende a atender o paciente e ajudá-lo a estar mais em paz com a comida. E veja bem, acaba comendo menos, acaba comendo melhor e acaba dizendo: nossa, o chocolate, doutora Sofia, fica lá, nem quero mais. Às vezes eles perguntam: o que você fez no meu cérebro, doutora Sofia? Eu falo: não fiz nada, não sou mágica, né? Não vou jogar um pó. Mas você
fez as pazes. O chocolate você pode comer agora, mas também amanhã. Você tem permissão. Não precisa mais entrar naquela despedida que a gente falou no começo. Né? Então, A questão da água. água Tome pode 3 tomar. litros de água por dia. Ou Ai, água ai. tem que ser alcalina, tem que esquece. ter... Como é que é essa Isso coisa? é terrorismo nutricional, desculpe, gente. Sim. Tá? E o plástico, se beber água da garrafa de plástico, tem Não, e até tem que isso me atrapalha um pouco microplástico também, que faz porque eu não mal. gostaria de tomar Se tomar a água do filtro também vem com uns encanamento, Tais. metal pesado, agrotóxico. É. Né? Você vê? Porque Você vê? tá cada vez Tudo. mais difícil você viver. Até a água, imagina eu pensando... Não, essa da água a onde gente vem? tem um filtro aqui que é um filtro que ioniza, tira metal pesado, tira 99,9% do plástico. Sei lá, mas eu tô. Não, a gente tá vai se procurando aprofundando alternativa. nessas coisas. Vai chegar uma hora que eu já vi piadas assim, que a pessoa não pode... Vai comer, vai tomar o leite. Não, leite não. A pessoa deixa. Vai comer não sei o quê, não. Isso não. Tem piadas assim mesmo. Não, muito, é muito bom isso. Isso é terrorismo nutricional. Você entende? É isso. A gente acaba não sabendo o que comer. Sobre a água é a melhor bebida que tem. Não precisa se estressar. Agora, uma água limpa, sem micróbios, ou seja, não com aquela água da rua. Tá bom? Sim. Agora, a quantidade... Uma água limpa, né? Água a limpa, quantidade, com ela filtragem. não precisa ser tão grande quanto sendo falado. 1,5 litro, 2 litros, até mais se está fazendo muita atividade, ou se tem uma pessoa idosa, ou está muito quente. Mas a gente não pode esquecer que tem água nos alimentos. Sim. O arroz chupa água, o feijão chupa água. Então, quando você come arroz, você come também água. Então, não precisa beber. Eu vejo o paciente se forçando a beber, eles não aguentam mais. O pessoal fala muito assim, se o xixi tiver amarelo escuro, você está desidratado e não percebeu, tem que tomar mais até água, que tem que uma sair boa dica. clarinho, o xixi tem que sair clarinho. Até que é uma boa dica, a cor do xixi. Acho interessante. Eu já tive um homem, paciente de 20 anos, só no computador e tela, e só bebendo refrigerante. A cor, quando eu perguntei, ele falou marrom. Eu falei, Marrom. antes de falar de qualquer coisa, vamos aumentar a água? Ele falou, água? Eu falei, sim, você vai se hidratar com água e você vai beber o refrigerante quando você quiser. Não vou tirar seu refrigerante. Ele melhorou. Tem Mas uma você dica pensa- também que eu lembrei agora que o pessoal fala muito, assim, meia hora antes de comer, por exemplo, você toma um copão de água, porque às vezes a sensação de parece fome, mas é sede. Seu corpo está desidratado, com sede. Água com limão. Água O com... limão também agora, limão tá espremido. Não, dentro e o do vinagre de livro. maçã? Vinagre de maçã. Água com também, vinagre tá na de moda. maçã, Sim. 20 minutos antes da refeição. Se você fizer tudo isso que estão mandando, você não vai fazer outra coisa. E você vai Sinceramente, ficar você vai ficar assim. doido. Você não vai... Você vai dizem ter que se o limoeiro transtorno alimentar. estiver bastante longe de você, alguns quilômetros, a água com limão realmente funciona, né? Eu já escutei isso. Não, e tem você vê. Eu não posso esquecer de perguntar. Teve um livro que eu li que me mudou muito a perspectiva em relação aos alimentos, que é Uma História Comestível da Humanidade. Não li. E aí ele mostra alguns exemplos, assim, por exemplo, como era a banana quando a humanidade descobriu a banana. Era aí diferente. era igual a fruta do conde, eram umas Isso. sementes enormes e a polpa era só um pouquinho entre essas sementonas pretas, assim. Aí, por exemplo, o milho. O milho era tipo um capim, ele era... Sim. Cada grão ali era pequeno, duro para burro, você tinha que ficar amassando, né? Isso. Aí o pessoal transforma em umas espigas gigantes, assim. Mas essa transformação, ela foi muito boa. Eu não sou de demonizar. O ser humano é muito inteligente. Ele conseguiu hibridar, a gente chama, as variedades para conseguir mais comida. E sabe que o ser humano é o único animal que cozinha. Sim. E quando ele começou a cozinhar, na Harvard, eles falam que já 1 milhão de anos atrás. Que foi bem antes do Homo sapiens, né? Já no E a início gente dos vê outros que o humanos, cérebro do ser humano ficou cada vez mais maior complexo, e o intestino menor, porque né? Ele Porque estava bem nutrido. como se a Porque- digestão começasse fora do corpo, Isso. né? Você já leu isso, Já. né? Muito interessante. Então, essa questão do como era a comida antes é interessante, mas não vai demonizar nosso milho de hoje. Agora, o que é interessante entender que aí o homem começou a fabricar na indústria um monte de alimentos
os famosos ultraprocessados, que o nosso sistema, a nossa programação não está muito habituada a receber, porque o nosso corpo, ele é habituado a receber comida. Agora, isso pode desorientar um pouco nossas vontades, nossa fome, nossa saciedade. Tem um estudo maravilhoso nos Estados Unidos, de 2019. Posso continuar? Claro. Porque ele é muito interessante, que só os americanos conseguem fazer, porque se tivesse milhões de dólares, eu faria esse tipo de estudo, mas eu não tenho. Agora, o que é interessante, eles colocaram pessoas durante um mês dentro de um tipo spa gratuitamente, pagando eles tipo $3.000. Ou seja, já só isso custa. E essas pessoas foram monitoradas totalmente, xixi, sangue, peso, comida, durante um mês. Aí, 15 dias foram à vontade dentro do ambiente que era tudo comida. Comida fresca, caseira. E eles podiam comer à vontade. Então, foi tudo anotado, o que comiam, o que não comiam. Tá. Outro grupo foi 15 dias dentro de um ambiente só ultraprocessada. Só pacotes abertos, assim, de comida industrializada. E aí, 15 dias depois, trocaram as equipes. E aí, quem estava no comida mais fresca, caseira, virou ultraprocessado, e outro fez o contrário. E eles conseguiram mostrar que a mesma pessoa, quando ela está dentro de um mundo mais ultraprocessado, engorda 800 gramas em média em 15 dias, né? E come mais. Ou seja, ela não tem tanta saciedade, ela continua comendo. Ela come mais calorias, 500 na média. Então, a mesma pessoa, no meio ambiente diferente, ela vai ter um apetite diferente. Isso que a gente tem que olhar. Ou seja, é interessante com sua filha, fazer ela comer comida e deixar essas coisas para ocasional, combinar com ela. Não falar não pode, falar ok, mas a gente combina. E pode ser, às vezes, falar, você tem que almoçar primeiro. Isso é o dever do pai, de dar essa disciplina. Então, você está certo. Agora, a criança é muito esperta. Eu tenho 4 filhos. O número 3 era exatamente assim. Ele falava, não. E aí, na hora da sobremesa, ele queria tudo. Então, teve que lidar com isso. Nutricionista também tem essas questões. Hoje, ele tem 30, ele é um gourmet. Ele cozinha super bem. Eu estou dizendo, gente, na realidade, ele queria prazer. Ele estava na busca do prazer. Então, caprichar um pouquinho mais na comida dos filhos, que seja gostoso. Porque esse prazer de comer não é só do doce. O prazer de comer uma comida bem temperada. Combinar com ela, por que não um estrogonofe de vez em quando. Até esses pratos que são condenados. Criança, ele tem uma habilidade a se autorregular fantástica. E a gente tem que confiar nisso. E não perder essa confiança. Não, uma coisa que você falou do seu filho, eu lembrei daquela expressão também, o paladar não retrocede, né? E a gente vai se acostumando com coisa boa, tanto que, sei lá, acho que os franceses têm essa preocupação pelo ponto certo ali, o croissant com todas as camadas ali. É gostoso, não é? Não, então, e aí quando vem o croissant mais ou menos, ele já não vou comer isso. Eu não vou me rebaixar ao nível desse mas você vê isso. Pãozinho safado aí. Se não for o meu croissant, eu também não quero. Mas eu acho que os franceses têm um requinte que os americanos não têm. E as porções francesas também são completamente diferentes das porções americanas. Porque o americano as tem essa porções americanas são gigantescas. Custo-benefício, né? Tudo pague gigante. mais $1 e ganha o dobro da quantidade. O dobro de refrigerante, malandro, o dobro né? de batata frita. Eu paguei $1 a mais e mas tem vou 1 dizer, litro de refrigerante. Por exemplo, você vai comprar um sanduíche. Se você for comprar um fast food, um cheeseburger, numa coisa média, comum, que a população toda come. Você não quer citar marcas, é isso? Não quero. Tá. Um cheeseburger... McDonald's, eu no Bob's. Tipo assim, você quer citar marca, então tá bom. No pacote vem a batata frita. Se você dispensar a batata frita, a diferença de preço é absurda, é ridícula. Aí você então, acaba por
incentivo, chauvinista, né? sei lá por quê, você fala, então vem com a batata, né? Eu Você não. acaba... Você não, mas eu falo. Mas eu sou gordo, você não, é diferente. você vê? O olhar Mas, é diferente. Eu, Aí, eu quero dizer uma coisa. é isso que eu quero chegar. A França globalizou. Ou seja, não existe mais esse francês. Sim, mas quando você vai num Gourmet. bistrô Sim. francesa, a Mas porção, hoje- né, é Não, aquela coisa chiquérrima, é- assim. na verdade, Por isso que depende. vale a entrada e o prato principal. Num restaurante mais, sei lá, brasileiro, você, numa porção mais americanizada, você não vai pedir a entrada e o prato principal, porque vai ficar demais. A não ser que você compartilhe a entrada. Ele dá. Quando foi a Entrada última para vez nós. que você foi para a Aí França? tudo bem. Agora, se você vai comer a entrada e o prato principal num restaurante americano, não. você está lascado. Não. Né? Você vai sair Quando estufado. foi a última vez que você foi para a França, Leda? Ah, isso faz muito tempo. Então, hoje, quando você vai num restaurante turístico, tudo é muito grande. Mudou. A França mesmo, mudou. né? E os Por franceses, causa dos turistas todos que os deviam meus reclamar, amigos- né? É. Para vender. É, claro. E os meus amigos, impressionante, na França tá todo mundo de dieta, sem lactose, sem glúten, sem carboidrato, tá? Acabou. Aquela a arte de Mas a gente viver ainda tem francês. essa memória. É. E quando você vai num restaurante mais sofisticado, As as porções são micras. Quando você vai num restaurante mais popular, e tem uma coisa que eu notei agora no Rio também, recentemente, que há meias porções. Porque eu me lembro de um restaurante classe AA no Rio, que há 10 anos atrás não aceitava dividir. Você não podia dividir um prato. Eu tinha uma amiga É verdade. que reclamou, eu falei, vamos nesse restaurante. Ela falou, não vou, porque lá eles não aceitam dividir prato, eu fico indignada. Ela não ia naquele restaurante por causa disso. Hoje em dia tem meia porção nos Isso. restaurantes. É que Então é as bom. coisas foram mudando também, né, de Concordo. figura. É, muito. Para todo mundo, para o mundo inteiro. É o né? mundo inteiro. Na Mas França, eu ainda estou com esse você não imaginário da podia- França. Você não podia dividir de jeito nenhum. Hoje, sim. Você não podia levar para casa. Sabe aquele... Sim, a porção para viagem. não. Na França era tipo um insulto. Hoje, sim. Então tá mudando. Olha, tá mudando Tá mudando, tem coisas Bom, boas. o mundo mudou, Não, duas né? coisas que eu não, tem que como eu, não que eu não mudar. posso deixar de perguntar. Um é como é que os exercícios físicos e as atividades físicas, por exemplo, andar, caminhar na rua, subir uma escada ou tal, e o exercício físico, tipo musculação e exercício cardiovascular e tal, como isso harmoniza com a alimentação? É muito importante. Saudável. Nós somos um tudo. Então, alimentação é importante, atividade física é importante, sono é importante. Sono, Às vezes, com o paciente, eu vou trabalhar o sono. Já falei para uma paciente, você quer emagrecer? Volta quando você dorme melhor. Eu pensei, bom, perdi a paciente. Né? Aí vai no nutricionista, mas ela voltou 3 meses depois e ela falou, doutora Sofia, agora estou dormindo, podemos conversar da alimentação? Falei, vamos. Ela já tinha emagrecido. Só de resolver o sono. Você vê, somos um tudo. Então, com certeza, a atividade física é essencial. Mas que seja gostoso, que não seja uma punição, que não seja para matar as calorias. Né? Exercício físico, eu não faço, mas eu estou com intenção de fazer. Eu comecei a fazer longboard, só que tá frio agora, então estou meio com a desculpa de... Mas fazer musculação é muito interessante a todas as idades, porque a musculação é nosso patrimônio de saúde. Tá? Então, na menopausa, a mulher que faz musculação, ela ganha uma massa muscular que, se ela não mantém, ela pode perder e ficar mais cansada, mais fraca. Então, tudo que você consegue fazer se movendo, atividade física, aí pode ser faxina, hein? Não precisa ser uma coisa grandiosa, faz bem ao corpo. Tá? Mas, E a parte, só para fechar, álcool, bebida alcoólica. Como... Aí tem muita discussão hoje. Tá? Porque os últimos estudos que estão saindo estão realmente mostrando que o ideal seria 0. Então, até pessoalmente isso complica, porque eu gosto de dividir uma taça de vinho com o meu
namorado lá, meu marido de 40 anos, juntos. Então, o que a gente vê? O corpo humano, ele tem uma certa capacidade de filtrar esse álcool. Né? Então, quando você ultrapassar essa dose, aí pode ser realmente um problema e sobrecarregar o fígado. Tá? E até criar um estoque de gordura e de atrapalhar o metabolismo. Então, com certeza, é interessante reduzir o máximo. Tá? Hoje, como profissional de saúde, preciso falar isso. Agora, de novo, cada pessoa é diferente. Né? A gente vê que dentro dessas curvas, até que um pouquinho, uma tacinha de vez em quando, tomada em paz, dentro de um ambiente social, ela não tem um efeito de fazer colapso da sua saúde. Né? O corpo Não tem um efeito devastador, né? Porque do jeito que está sendo passado, parece que você toma uma gota e, bum, você vai ficar doente. Como era com gordura. Você vai comer um pouquinho de manteiga, você vai infartar. Lembra? Nos anos 80. Era, tipo, hoje com... E agora eu vou fechar, hein? Vou fechar mesmo. Tá. Lembra que margarina foi demonizado, aí a manteiga subiu, ficou em alta, e agora inventaram margarinas novas. Sim. Você acredita nessa novidade? Acredito, porque a indústria é muito boa em criar produtos. Agora, se me pergunta, Sofia, você recomenda a margarina? Eu falo, não. A gordura da manteiga é uma gordura muito natural. Ela vem do leite da vaca. Né? Agora, o que eu recomendo para meus pacientes é colocar com moderação, não se entupir de manteiga. Né? Agora, por exemplo, uma vagem gostosa, se você colocar um pouquinho de manteiga, muda tudo. Dá um realce. Quando você está com crianças, às vezes a gente quer ser radical. Eu vou fazer vagem sem nada, cenoura, sem nada. A criança, ela sabe que tem sorvete na geladeira, que é inteligente. Então, não tem competição, realmente. Agora, se colocar um pouquinho de manteiga, a francesa, eu eduquei 4 filhos, né? Nossa, muda tudo. Sim. E saber, quando você oferece um alimento para a criança, uma dica para você. Se você oferece dizendo assim, come porque é saudável, ela vai comer. Mas dentro da cabeça não pode ter 2 funções, ser gostoso e ser saudável. Agora, você faz assim. Nossa, que brócolis sensacional, vovô vai falar. Aí, prova, você vai ver que ela come mais. Então, hoje a gente vê que é pelo gosto, pelo prazer que a gente consegue essa aceitação. Né? E não apresentar como tem que comer os legumes e só depois você pode ter sorvete. Gente, ela vai comer por obrigação. Mas agora, se você tem que desenvolver, provocar o prazer. O prazer está em tudo. Um feijão bem temperado, um tomate maduro, gostosa, um manjericão fresco que vem, talvez não do jardim, quando a gente está em apartamento, mas daquela vasilha que a gente comprou junto na feira. Então, você vê, é isso que a gente tem que cultivar, né? Essa tranquilidade com a comida, ver que tem prazer em todo tipo de alimento. Né? Tá bom? Muito bom, doutora. Ok, muito obrigada. Foi uma ótima doutora conversa. Sofia. Foi boa a conversa, valeu, né? Valeu, com certeza. Que bom, bom apetite, hein? Com isso. Então já fica a dica aí para todo mundo compartilhar nos grupos da família, comentar o que vocês acharam curioso aqui. E fiquem à vontade também para... sim, podem também ler o livro da doutora Sofia. Para debater aqui nos comentários, porque muita coisa que foi falada aqui quebra bastante a expectativa da nossa audiência aqui no canal. E muita coisa, pelo contrário, soma, cria novas formas de enxergar isso, do equilíbrio, né? Dessa coisa da... Eu acho que eu senti muito a ver com o Dr. Augusto Cury, com a perspectiva dele do trauma, das janelas killer que você cria, como se fossem cicatrizes quando você está com culpa e tal. Agora você falou da Isa Minatel, que tem uma entrevista muito interessante aqui no canal também, com uma psicopedagoga, essa coisa do brócolis, de fazer, que delícia esse brócolis, que é um pedaço. É o que ela fala também aqui.
na entrevista, né, sobre educação de crianças. Então fica a dica para todo mundo aí assistir, maratonar aqui as entrevistas do canal. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigado também. Então, só para fechar, toda quinta, 6 da tarde, a gente espera vocês para mais um encontro. Valeu? Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Vitamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu?